bênçãos que sobrevirão pela obediência aos mandamentos de Deus. Multiplicar-se e ter uma terra abençoada faz-se necessário compreender que a lei ou os mandamentos de Moisés é formada por, número 1, estatutos, que é o mesmo que testemunho, ou leis divinas, as quais têm como consequência os juízos. Número 2, ordenanças, que também têm consequências e juízos. E da mesma forma, número 3, preceitos. Cada um desses vocábulos tem diferentes objetivos. Antes de considerarmos a palavra lei, devemos situar-nos de qual parte da lei estamos nos referindo. Se nos referimos aos estatutos, que são imutáveis e são eternos como princípios, são leis morais que jamais serão abolidas, tais como respeito ao próximo, aos pais, aos irmãos, os parentes próximos, semelhantes a Deus, conforme o registro de Levítico, capítulo número 18. Estes estatutos são leis morais imutáveis, que nunca foram abolidas. Se dizemos que Cristo aboliu a lei nesse sentido, então podemos adulterar, podemos fornicar, invadir a propriedade de nossos irmãos, cobiçar os seus bens, roubá-los e matá-los. Mas isso não é verdade. Nem mesmo o ímpio concordaria com essa doutrina. Se nos referimos aos preceitos, que são ordenanças relacionadas, por exemplo, à saúde, à ética, ao serviço, os quais podem ser do conselho primário de tipologia para o auditório secundário de hoje, e ensinam a respeito do sacrifício de Cristo, o qual foi efetuado uma vez e para sempre, os quais Jesus cumpriu cabalmente, e por isso aboliu a maldição da lei que se baseava na não obediência de qualquer um deles. Mas Jesus Cristo não aboliu a maldição da infidelidade, da mentira, da traição, os quais são estatutos da lei moral que residem dentro de cada ser humano, que foram estabelecidos nele antes da lei de Moisés, a qual caiu sobre Judas mesmo depois do sacrifício de Cristo. Já os preceitos são leis vistas nos tipos do Antigo Testamento, e eles são aplicados em todos os detalhes do sacrifício de Cristo. Por exemplo, cremos em Cristo no altar de sacrifício, na cruz do Calvário, e somos batizados nas águas, ou seja, na bacia de bronze. Depois somos introduzidos na mesa do Senhor diante dos pães, que é os pães da proposição. Somos cheios do Espírito Santo, no candeeiro ou candelabro, e tornamos-nos adoradores no altar de incenso. Assim estamos prontos para ministrar no Santíssimo Lugar, ou seja, diante da Arca da Aliança ou do Testemunho. Se nos referimos aos testemunhos, isto é, ao sumo de todos os mandamentos, estatutos e preceitos, os quais são os mandamentos em si, e chamamos de 10 mandamentos, os quais nos dias de Cristo resumiram em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Porque os testemunhos são divididos em deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com seu semelhante. Assim, todos são mandamentos, logo todos são leis, e essas leis são uma lei de Deus. Concluindo, a lei tem diversas leis que se dividem em vários mandamentos, os quais são estatutos, preceitos, testemunhos, e todos têm suas bênçãos e seus juízos. Por exemplo, alguns argumentam que o dízimo é estatuto da lei de Moisés que foi abolida por Cristo, ostentando alguns textos. Mas se isso é verdade, podemos adulterar, matar, roubar, idolatrar, enfim, já que a lei foi abolida por Cristo. Mas o que significa a lei foi abolida por Cristo? Significa que Cristo cumpriu a lei e que agora nenhum homem será justificado pelas obras da lei, depois que Cristo triunfou em seu cumprimento.